Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós tivemos em nossa igreja um seminário de liderança. Tivemos aqui pessoas ilustres entre nós, entre elas o pastor Alex Esteves. O pastor Alex Esteves, ele é co-pastor da Assembleia de Deus na Paralela, a DESAL. Também membro do Conselho de Ética da Assembleia de Deus em Salvador. Na vida secular, ele é advogado, funcionário público e formado também em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal de Viçosa. Nós não tivemos tempo para entrevistá-lo, porque a sua estadia aqui foi um período muito curto, mas ele prometeu nos responder as perguntas que enviássemos para ele. Então nós enviamos as perguntas e ele enviou um vídeo respondendo às nossas perguntas. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu perguntei: pastor, como o senhor avalia a situação da igreja no cenário atual, com essa pandemia, com tudo que tem ocorrido? E ele respondeu dessa forma. A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Alex Esteves. Estou aqui a convite do pastor Marcelo Barbosa para trazer uma palavra para os irmãos, tentando responder a 4 perguntas que ele nos fez. A primeira pergunta diz respeito à situação da igreja nesse contexto que nós vivenciamos agora de pandemia do novo coronavírus, que trouxe a Covid-19. A situação da igreja é uma situação que não poderia estar desconectada da realidade, porque vivemos hoje uma crise sanitária, social e, por que não dizer também, econômica e política, e a igreja está inserida na sociedade, portanto, ela não pode estar desapegada de tudo que acontece. Mas eu entendo que a igreja precisa aprofundar a sua relação com Deus, precisa avaliar as suas perspectivas teológicas para verificar se aquilo que ela entende que é a palavra do Senhor, se as suas abordagens acerca das doutrinas cristãs estão realmente calibradas de tal maneira que possa fazer frente aos desafios da nossa sociedade. A segunda pergunta que eu fiz, eu perguntei qual deve ser a postura da igreja no cenário que nós estamos vivendo, quer seja no cenário pandêmico ou político, social, de uma forma geral. Qual deve ser a postura que a igreja deve adotar? E essa foi a sua resposta. Com relação à segunda pergunta, o pastor Marcelo Barbosa questiona qual deve ser a postura da igreja. Eu entendo que a postura da igreja deve ser de obediência às autoridades constituídas e de instrução e ensino, discipulado daqueles irmãos que congregam conosco. Nós precisamos ter cuidado, precisamos orientar os irmãos, porque na realidade a nossa comunhão é espiritual. Nós não perdemos o laço, não perdemos o vínculo com os irmãos. Ainda que eventualmente tenhamos algumas dificuldades de estarmos juntos nos horários regulares ou com a frequência que gostaríamos, mas a nossa comunhão se dá no Espírito Santo. Não podemos perder isso de vista. A terceira pergunta que eu fiz, eu perguntei: pastor, qual conselho o senhor daria para aquelas pessoas que estão tentando se firmar? Porque na situação atual há a dificuldade da mudança de cenário para que elas possam viver. Então, qual o conselho você daria para as pessoas que estão com sérias dificuldades em se firmar na fé atualmente? Ele respondeu dessa forma. Em terceiro lugar, a pergunta diz respeito à situação daquelas pessoas que querem se firmar na fé, mas têm dificuldade em razão dos problemas sociais que vivemos. Eu creio que nós devemos orientar as pessoas a olhar para Cristo, né? Devemos olhar para a palavra do Senhor. Não devemos nos apegar tão somente a bandeiras políticas e ideológicas, porque o nosso general é Cristo, Ele quem nos orienta, Ele quem é o nosso mestre, Ele quem é o nosso Salvador. Precisamos estar jungidos a Cristo, ou seja, vinculados e associados a Ele, identificados com o nosso Senhor. E devemos mostrar firmeza, especialmente os líderes, os pastores, para que as pessoas sintam que em Cristo é possível e só nele é possível ter esperança. E a quarta pergunta, eu perguntei para ele: pastor, qual a sua maior preocupação com relação à igreja? E essa foi a sua resposta. A derradeira pergunta diz respeito a qual seria a minha maior preocupação com relação à igreja. A minha preocupação, na verdade, é que nós estejamos dispostos a servir, não estejamos apenas preocupados com questões corporativas, questões organizacionais, claro que isso é importante,
mas que estejamos preocupados em atender à sociedade naquilo que nos diz respeito, né? É uma oportunidade, toda crise traz oportunidade para que nós possamos entender como podemos servir. Primeiramente, servir a Deus, mas também servir ao próximo. O que a igreja pode fazer nesse momento? Será que nós estamos com as mãos amarradas? Não. Nós podemos orar, nós podemos evangelizar, existem recursos tecnológicos e nós somos a agência do reino de Deus. Nós temos, pela misericórdia e graça do Senhor, a palavra de vida eterna. Neste momento, as pessoas estão ansiosas, depressivas, angustiadas. Somente a igreja do Senhor tem a resposta, e a resposta é Cristo. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Espero que esse vídeo tenha servido para que você possa ter algumas orientações básicas sobre como viver melhor nesse período pandêmico. Que você possa também continuar nos apoiando, compartilhando nossos vídeos e indicando para que outros possam se inscrever no nosso canal. Deus abençoe em nome de Jesus.